Se eu nunca vi sinais ou maravilhas, se o milagre que eu pedi não ocorreu, nunca duvidei do grande amor de Cristo, porque o seu amor por mim sempre é fiel. A cruz é a prova para mim, o sangue, a dor, a rude cruz ali. Não houve amor tão grande, por isso eu creio sim, que a cruz é a prova para mim. Fui abençoado mais do que imagino, pois o seu amor me alcança onde eu for. Mesmo se eu andar em rumos de tristeza, sigo firme pela luz do seu amor. A cruz é prova para mim, o sangue, a dor, a rude cruz ali. Não houve amor tão grande, por isso eu creio sim, que a cruz é a prova para mim. Tudo que eu preciso é saber que me escolheu salvar, o preço do amor Por mim pagou. a cruz é prova para mim, o sangue, a dor, a rude cruz ali. Não houve amor tão grande, por isso eu creio sim, que a cruz é a prova para mim. A cruz é a prova para mim. Pra mim. Saí procurando aventura, em busca de coisas que nunca vivi. Saí desvendando mistérios proibidos, nada mais. Queria viver o que os outros vivem, queria sentir o que os outros sentem. Queria ser livre pra voar. Saí procurando aventura, singrando os mares que a vida contém, pensando que em todas as esquinas sorririam para mim. Troquei a presença de irmãos e amigos pra estar com pessoas em paz.
sem Cristo, agora era livre pra voar. Voei bem alto, ninguém podia me alcançar. Voei pra longe, ninguém podia me encontrar, mas fui tão longe que me perdi. Passei perigos e me feri, abandonado decidi voltar. E então voltei pros teus braços, Jesus. Ouvi teu chamado e voltei, sedento de ouvir tua voz e os teus bons ensinos, Senhor. Por isso voltei, pois sei que me amas, Jesus. Não pude negar tua cruz, voltei pra jamais de ti me afastar. Voltei dessa vez pra ficar. Voltei dessa vez pra ficar. Eu sei que todos nós conhecemos o rei Salomão, ou já ouvimos falar a respeito dele, né? A primeira menção que me parece muito normal e muito comum que todos fazemos é que foi um homem de grande sabedoria. Mas para falarmos sobre Salomão, é importante que nós entendamos um pouquinho o que vem antes do momento em que Salomão se torna rei. Todos nós lembramos que Salomão foi aquele que, ao falar com Deus, pediu sabedoria e foi profundamente agraciado diante do pedido que fez. Mas vale muito a pena nós lembrarmos aqui da história antes, ou vou fazer aqui menção ao nascimento de Salomão. Nós vamos fazer a leitura de vários textos nesta noite e eu convido você que tenha a sua Bíblia em mãos e possa, acompanhando os textos, para que facilite a compreensão e a nossa comunicação aqui nesse momento. Eu estou falando um pouquinho mais aqui, para que dê tempo de você que está em casa, levantar do sofá, levantar da sua cama, se for esse o caso, mas ir até onde você possa alcançar a sua Bíblia e tomá-la em mãos, para que nós possamos juntos observar um pouquinho mais da Palavra de Deus a partir do próprio texto bíblico. Queria apresentar um pouquinho a história de Salomão antes do seu mesmo nascimento. O texto bíblico nos conta que seu pai, o rei Davi, havia ficado profundamente entristecido, porque um de seus filhos havia falecido. Se você tomar na sua Bíblia, o texto está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15. Mas eu vou ler somente os últimos versos desse trecho. Aqui nós temos um momento em que a Bíblia relata a morte de um dos filhos de Davi. E o texto fala claramente que Davi pranteou profundamente enquanto seu filho ainda estava vivo. Este filho que havia falecido era o filho que Davi havia tido com Betseba, a mulher de Urias, a quem Davi cometeu uma profunda falta. Este filho veio a falecer, mas como um momento de consolo e de conforto, a partir desta união, portanto, o segundo filho de Davi com Betseba foi Salomão. Os versos 24 e 25 diz assim: Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve um filho,
a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor ao Senhor. O nome de Salomão, apresentado pelo profeta Natã, foi Gedidias, e Gedidias quer dizer o amado de Jeová. No verso anterior, diz que o Senhor o amou. Deus amou aquele filho que Davi estava tendo com Betseba. Se formos observar, Salomão não era nem o primeiro, nem tampouco o segundo, e nem mesmo o terceiro filho de Davi. Na linhagem real, Salomão estava bem distante do trono. Ele não estava entre os primeiros. O filho mais velho de Davi, nós sabemos, Absalão, aquele que já havia tentado receber o trono de seu pai. Posteriormente, outro filho de Davi, e esse igualmente tinha grandes virtudes e qualidades, foi Adonias, que era, a Bíblia fala, um homem belo, com grande inteligência e que tinha muitas virtudes. Também, supostamente, plenamente preparado para o trono. E depois da morte de Absalão, Adonias se tornou o primeiro na linhagem real. Mas Deus, mudando o que era o ciclo natural, ou do que se entendia da linhagem real, escolhe a Salomão para ser o futuro rei de Israel. Aliás, Deus já havia feito isso também com Davi, né? Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei, apresenta todos os filhos mais velhos. E aí, Deus fala, não é esse também não, este também não, até que Samuel pergunta, não tem mais ninguém? E ele fala, tem um último aí. Parece que Deus, na ótica do que nós entendemos, sendo o filho mais velho, como o primogênito, parece que Deus, ele duplamente inverteu a ordem por uma razão muito especial. Ele tinha o seu escolhido, e o escolhido de Deus pode contrariar a lógica humana. No entanto, sempre é a melhor escolha, a melhor de todas as opções. A nós cabe identificarmos quem é o escolhido de Deus. E posso afirmar, Deus escolheu a todos. Você que está aqui, você que nos acompanha, escolheu a todos para a salvação em Cristo Jesus. Mas avancemos na sequência. Eu queria passar um pouquinho alguns dados e um pouquinho da história de Salomão, para que possamos destacar alguns pontos importantes sobre a vida deste grande homem de Deus. O que o texto bíblico nos diz? Agora, avançando algumas páginas mais à frente, a partir do livro de 1 Reis, nós encontramos 1 Reis capítulo 1, o subtítulo que tem em minha Bíblia é A Velhice de Davi. E aqui encontramos já o rei velho, cansado, já próximo ao final de sua vida. E aí, diz o texto bíblico, que Davi estava numa condição que para nós, de fato, parece estranha. E eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. Mas o que o texto bíblico diz é que Davi já não conseguia mais se aquecer devidamente. E compreendendo aquela situação, alguns promoveram uma situação muito especial e tiveram uma ideia de que talvez uma jovem poderia aquecer a Davi, aquecer o rei. Em vez de dar um pijaminha mais grosso, preferiram que uma jovem o acompanhasse. Aí, o verso 4 do primeiro capítulo de 1 Reis, diz que a jovem era sobremaneira formosa e cuidava do rei, porém o rei não a possuiu. Parece que eles fizeram uma espécie de um concurso de Miss Israel e escolheram uma moça muito bonita para que pudesse acompanhar o rei. No entanto, esta não foi sua esposa e não casou-se com Davi. O que parece até meio contraditório, né? Porque a história de Davi, aquele que do alto de seu palácio viu uma mulher bonita a banhar-se no rio e tomou-a como sua esposa, e depois, de fato, a tornou sua esposa. Essa foi Betseba, a mãe de Salomão. Mas agora, no final da vida, encontramos aqui um rei cansado, já sofrido pelo tempo. Não tinha mais o mesmo vigor físico, nem tampouco a mesma condição que muitas vezes havia manifestado em sua vida. Agora, nesse momento, surge uma nova ameaça.
e passa a novamente Adonias, o filho de Davi, intencionalmente planeja tomar o trono de seu pai e ser ele o rei enquanto o pai ainda era vivo. Nesta condição, Davi chama e apresenta a Salomão para ser o novo rei. Pegando a Bíblia aí, vamos ler 1 Reis, capítulo 1, versos 36 a 35. E aqui o texto diz assim: Disse o rei: Tomai convosco servos do vosso senhor, fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e o levai a Giom. Sadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão como rei por sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Aqui, Davi apresenta uma condição para que Salomão fosse empossado. Como já disse, ele tinha irmãos mais velhos. Na verdade, Salomão, ele foi, em ordem cronológica, o 10º filho de Davi. Portanto, já não estava mais vivo Absalão, mas haviam muitos outros à sua frente na linhagem real. Mas Deus havia consentido com a ordem e a intenção de Davi de torná-lo rei. Por isso Davi manda que se faça aquela condição. E chama, justamente por ter sido empossado rei, talvez um pouco mais breve do que a natural preparação do que seria para tornar-se rei, Salomão, moço, jovem, não estava totalmente preparado para ser o futuro rei de Israel. A sua posse foi um pouco mais cedo do que o tempo de preparo natural, ou daquilo que se esperava ser o tempo de preparo para o novo rei. Deus escolheu e consentiu com Davi a oportunidade de que Salomão se tornasse rei. No entanto, foi um pouco mais breve, foi antecipado, porque Adonias já ameaçava tomar o trono. Eu vou citando os textos, nós não vamos ler todos, mas eu estou passando aqui um pouco de detalhes da vida de Salomão, para que possamos compreender melhor alguns pontos que são muito ricos, para que nós possamos finalizar nosso estudo nessa noite. Mas se você continuar folheando a sua Bíblia aí, em o livro de 1 Reis, você vai ver que logo na sequência, o capítulo 2, a Bíblia fala que Davi dá instruções a Salomão, e pouco após, o próprio Davi veio a descansar. Ele deu algumas instruções para seu filho de como deveria conduzir e o que poderia fazer. Também, na sequência do texto, o texto apresenta a morte do próprio Adonias e algumas outras situações aqui. Folheando um pouquinho mais e avançando a Bíblia, nós encontramos um momento que é talvez o ponto marcante, e esse a gente não pode deixar de salientar com grande riqueza de detalhes. Veja 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. Aqui, o subtítulo que está no capítulo é Salomão pede sabedoria a Deus. Então o texto bíblico diz assim: Salomão amava ao Senhor, andava nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gideão para lá sacrificar, porque era alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Verso 5, perdão. Em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: Pede-me o que queres, que eu te dê. Na sequência, vemos que Salomão responde e fala: olha, eu não quero pedir posse, não quero pedir outras coisas, mas, eu estou citando aqui, você pode ler o texto, mas o texto diz que ele pediu então a sabedoria.
De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, manifestaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como hoje se vê. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este povo? Aqui, na minha tradução, fala, dá um coração que possa discernir. Em outras traduções, já apresenta a palavra, dá sabedoria ao teu servo. E aquele pedido foi tão inusitado, porque naturalmente, nós somos tentados a pensar quando se fala em escolha alguma coisa, escolha um presente, é muito comum que pensemos em bens. E Salomão não pediu assim. Pediu a condição de que pudesse ter inteligência para discernir, para poder tomar as melhores condições. A sequência do texto diz que Deus gostou tanto do pedido de Salomão que, na resposta de Deus, verso 10, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedindo tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento ou sabedoria para discernirmos o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem pois depois de ti o haverá. O verso 13, continua Deus respondendo e dizendo assim, olha, mas além disso, eu vou te dar mais aquilo que você não pediu. O que Deus passa a dar a Salomão é sabedoria. E aí tem algumas situações que são interessantes. Tem pelo menos 3 palavras que podem ser, de alguma forma, estar relacionadas, mas que têm sentidos bem diferentes. O que Salomão pediu foi sabedoria. Existem 3 palavras que realmente têm sentidos diferentes, e é importante que a gente compreenda. Uma delas é conhecimento. E todos nós, você que está aqui como estudante do NASP, você que quando faz os seus estudos, aonde quer que esteja, quando faz os seus estudos, sejam eles acadêmicos ou pessoais, busca conhecimento, busca entender um pouco mais, busca compreender uma determinada situação. E o conhecimento é o acúmulo de informações e dados. O conhecimento, por exemplo, nos diz que o Brasil tem 8.516 quilômetros quadrados de área. O conhecimento nos informa que Jakarta é a capital da Indonésia. E o conhecimento nos diz que Benjamin Harrison foi o 26º presidente americano e que foi presidente entre 1889 e 1893. Isso é somente conhecimento. Qualquer um pode tê-lo. E para isso não demanda nada de inteligência, basta que você tenha as informações corretas. Algumas vezes nós confundimos uma situação com a outra. Segunda situação é inteligência. E esta já se passa na capacidade de aplicar as informações que recebemos em novos contextos. Aplicar a informação que foi dada para uma nova situação, para trazer a significância do que representa esses 8.516 quilômetros quadrados em termos de território do Brasil e o que é que isso pode significar em proporção ao nosso planeta e como pode ser utilizado melhor a área do Brasil e outras tantas informações que você busca e recebe a cada dia. Mas a terceira palavra, esta é sabedoria, e a sabedoria é a capacidade de equilíbrio onde podemos trabalhar com cada situação ou fato de maneira independente. A sabedoria implica em você aplicar a inteligência. O que Salomão pediu a Deus não foi boa memória. O que Salomão pediu a Deus não foi simplesmente estar cheio de informações. Porque isto, ao longo de sua vida, ele até desenvolveu. Mas o que Salomão pediu a Deus foi a capacidade de poder fazer boas escolhas, de discernir entre o certo e o errado, de escolher entre aquilo que era bom e ruim. Você tem feito isso?
alguma vez já fez esse pedido? Você, estudante, já fez esse pedido a Deus? Senhor, eu preciso de sabedoria para fazer as melhores escolhas, para equilibrar e usar devidamente meu tempo. Eu preciso de sabedoria para poder proceder corretamente em cada uma das situações da minha vida. Se não fez, faça. Se necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade, é o que nos diz o livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. Pois bem, Salomão fez o seu pedido e devidamente recebeu de Deus. Logo na sequência do texto, a Bíblia diz que Deus responde ao pedido de Salomão, falando que se agradou do pedido que ele fazia. Vem o grande teste, talvez uma das histórias mais conhecidas de Salomão. Duas mulheres se aproximam e vão ter a sua causa julgada perante o rei. Numa época em que não tinham os testes de DNA e outros meios como conhecemos em nossos dias, somente a palavra daquelas duas mulheres era a única razão que poderia explicar o que estava acontecendo. Obviamente, uma delas faltava com a verdade. Mas como saber quem falava a verdade e quem não sabia? Eu sei que você conhece essa história, mas será que você teria a sagacidade de propor a solução que Salomão propôs? Como saber quem fala a verdade e quem mente? Como saber à sua frente quem está sendo correto e quem não está sendo? Como saber se as promessas são verdadeiras? E muito mais, se quem promete é capaz de cumpri-las. Bom, no teste que foi proposto, Salomão sagrou-se vitorioso com profunda excelência. Apresentou uma solução para o dilema que estava à sua frente. Como sabemos, mandou que cortassem a criança ao meio e entregassem parte para uma, parte para outra. E aí, obviamente, a mãe verdadeira jamais permitiria que seu filho fosse assassinado de uma forma tão rude e tão cruel. Aliás, não permitiria que seu filho fosse assassinado, muito menos de uma forma rude e cruel. A partir dali, ficou clara a situação. Nós podemos encontrar na vida de Salomão várias menções. Aqui eu estou citando daquelas que são talvez as mais conhecidas. Se eu fizesse a pergunta aqui para você, fora este momento, qual a próxima menção que você tem da vida de Salomão? O que você se recorda? Alguém arriscaria trazer essa resposta? Na minha visão tradicional, eu me lembro do momento em que Salomão constrói e dedica o templo. Aquele a qual Davi, seu pai, tinha tido a ideia, mas que Deus mesmo falou: olha, Davi, muito obrigado pela sua boa vontade. No entanto, suas mãos estão sujas de sangue. Você foi um rei vitorioso, mas para essas vitórias também participou de muitas batalhas. Seu filho há de construir esse templo. E aí nós temos a menção do templo de Salomão e como ele foi construído. Se você olhar no texto, pode ver uma série de detalhes, o quanto de riquezas e detalhes foram feitas ali, né? A famosa história da pedra angular, aquela que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra base, que ali foi colocada. Eu gosto do momento em que o templo é dedicado, e eu queria convidá-lo a ler aí o texto de 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler alguns dos versos. Mas aqui, em 1 Reis, capítulo 8, quando a Bíblia relata o momento da dedicação do templo, Salomão, o texto diz, a partir do verso 22, que Salomão se levanta e ora perante o altar. E a oração de Salomão, valeria a pena a gente ler todos os versos. Por uma questão de tempo, eu selecionei alguns deles. Mas a oração de Salomão é tão bela e tão rica, onde ele vai descrevendo algumas das situações que envolveria a presença de Deus naquele altar, naquele templo, e Salomão vai pedindo que Deus ali se faça presente. Quero citar alguns dos versos, infelizmente não vamos ler todos eles nesse momento, mas convido a você que o faça em outro momento, ou enquanto eu continuo falando, você fique à vontade em terminar de ler cada um dos versos. A partir do verso 30, diz assim, na súplica de Salomão:
Ouve, Deus, pois a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do seu altar, nesta casa, ouve tu dos céus, e age e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires tudo segundo a tua justiça. E aí, verso 33. Quando o teu povo de Israel, o pedido de Salomão foi uma súplica em favor do povo. E aí Salomão fala assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, por ter ferido diante do teu inimigo, e se converter a ti, e confessar o seu nome, e orar e suplicar a ti, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, fazendo voltar a terra que deste aos teus pais. Na sequência, quando os céus se cerrarem ou se fecharem, e não houver chuva, porque todo o povo pecou contra ti. Salomão vai colocando algumas das situações. Verso 37, quando houver fome na terra, ou peste, ou quando houver crestamento, ou ferrugem, ou gafanhotos, ou larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das cidades, e houver alguma praga ou doença, ouve dos céus. Na sequência, ainda fala ele assim, verso 44, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, e pelo caminho, porque os enviares, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por quem o enviares, e orar ao Senhor, voltando para esta cidade, e que tu os escolheste para a sua casa, que edifiquei para o teu nome. Verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, e se converterem, verso 48, e se converterem a ti de todo o mal e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, e se levantarem cativos e orarem a ti, voltando para a sua terra, que deste aos seus pais, para que dessa cidade escolheste para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, local da tua habitação. Perdoa o teu povo, verso 50, diz assim. Eu gosto da menção desse texto, e ele se repete também lá no livro de Crônicas, capítulo 2, mas tem algumas das condições. Eu estou citando aqui muito rapidamente, peço desculpas às vezes por atropelar um pouquinho, mas vou voltar aqui, verso 33. Quando o teu povo, por ter pecado contra ti, verso 35, quando os céus se fecharem e não houver chuva, verso 37, quando houver fome na terra, verso 44, quando o teu povo for em guerra contra o inimigo, verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque. Sabe, a súplica de Salomão naquele dia se caberia perfeitamente para todos nós no tempo em que vivemos. Você por acaso já viu alguma situação onde as pessoas pecam contra Deus? Você por acaso já viu alguma situação onde parece que falta a chuva, falta a água? Nesse período em que estamos vivendo, apresenta-se claramente uma situação no Brasil como um todo de falta de chuvas no período chuvoso. E indica que provavelmente nos próximos meses haverá também dificuldade no abastecimento de energia. Isso tem sido constantemente apresentado. Verso 37, quando houver fome na terra, no tempo em que vivemos, centenas, milhares, milhões de pessoas em todo o mundo passam fome. Também, quando batalharmos contra o inimigo, não é esta a nossa realidade a todos os dias? Lutarmos contra as ciladas que Satanás coloca à nossa frente? Pois bem, quando pecarem, pois não há quem não peque. Conhece você alguém que possa ter pecado? Basta olhar no espelho e todos nós encontraremos. Neste contexto, a oração de Salomão, que eu passei rapidamente aqui, é apresentada. E quando Salomão faz essa oração, ele está intercedendo pelo povo e pedindo ansiosamente que aquele povo tivesse, da parte de Deus, o seu pedido aceitado, acolhido por Deus. E Deus aceitasse o sacrifício que eles a partir dali fariam. A sequência do texto diz que o povo, logo depois, a grande oração de Salomão, ele
providenciou um sacrifício. E esse sacrifício foi algo tão grandioso, está aqui no verso 63, que diz assim: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Tem ideia do que seja isso? 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Isso é um rebanho tão grande, para nosso tempo. Imagina ainda muito mais lá atrás. Mas o sacrifício imenso que foi feito naquele dia não foi porque Salomão queria conquistar os favores de Deus, mas é porque ele reconhecia a grandiosidade de Deus. Embora aquele enorme sacrifício tenha sido apresentado ali na dedicação do templo, o texto bíblico vai dizendo que logo após houve calma. E aí, a partir do capítulo 9, diz que Deus e seu Espírito encheu o templo, e a presença de Deus se fez presente a cada dia e a cada tempo ali. Avançando ainda mais sobre a história de Salomão, e eu estou aqui fazendo uma descrição assim, temporal, tentando passar rapidamente. Nós vemos a partir do capítulo 10 do livro de Reis, 1 Reis, a visita que Salomão teve da rainha de Sabá. Esta procura a Salomão, e aí diz o texto bíblico, 1 Reis, capítulo 10, versos 6 e 7, palavras da rainha de Sabá. Diz ela assim: e disse ela ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Verso 7, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. A sequência do texto vai descrevendo um pouco mais daquilo que havia sido apresentado e como as especiarias e presentes que a própria rainha de Sabá trouxe a Salomão naquele dia. Mas ela reconhece que Salomão era sábio, muito mais do que aquilo que havia sido dito. O texto bíblico nos diz que a fama de Salomão era tão grande que centenas, possivelmente milhares de pessoas de muitos pontos vinham até onde Salomão estava para consultá-lo diante de uma série de situações. O texto bíblico também diz que Salomão promoveu estudos pessoais, tanto em botânica quanto em zoologia. Veja o texto que está aí, 1 Reis capítulo 4, verso 29, onde o texto diz assim, 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, e aí vai descrevendo alguns nomes. Verso 32, compôs ele 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Verso 34, e de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Sabe, a Bíblia vai descrevendo, e aqui vai colocando alguns detalhes que são ainda pequenos, diante de tudo aquilo que Salomão verdadeiramente foi, era, e o quanto ele conseguiu, e o quanto ele tinha. Na menção que a gente faz aqui, tentando não esticar demais a nossa descrição, nós vemos vários traços desta descrição de grandiosidade de Salomão. Se você pegar aqui o capítulo 10, eu não vou ler todos os textos, mas continua dizendo, verso 14, que o peso que se trazia a Salomão cada ano era de 666 ciclos de ouro. Isto em um valor estimado de nossos dias, uma conta livre, sem o rigor
preciso, representa algo próximo de 7 bilhões de reais a cada ano, o que Salomão recebia somente em ouro. Isso era tão grande, mas tão grande, que na sequência desse mesmo capítulo, apresenta aqui que Salomão, se você olhar aqui, verso 16, fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar em cada um deles. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arretéis de ouro mandou pesar em cada um desses. O que isso representa? Esses 600 paveses de ouro, em algumas outras versões apresenta, era uma forma de escudo. Cada um deles teria o valor aproximadamente, somente em ouro, valor de nossos dias, de 2,100 milhões de reais. E 2,1, né? 2,1, ou 2 milhões e 100 mil reais, cada escudo. E o outro, que era um escudo um pouco menor, teria o valor aproximadamente de 500 mil reais cada um deles, ou de R$500 mil. Se você olhar o verso 22, fala assim, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com naus de Irão. De 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim e bugios e pavões, animais que eram trazidos ali. No verso 21, fala que todas as taças que eram utilizadas e servidas a Salomão eram de ouro, e também de ouro todas da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Na época de Salomão, tinha tanto ouro, que a prata era completamente desprezada. É o que o texto está dizendo. Sabe? Salomão se tornou um homem riquíssimo, assim, profundamente rico. Era uma fortuna tão grande que não é muito difícil a gente mensurar. Muitos estudiosos, quando passam a observar um pouco mais, dizem que nunca houve na terra alguém mais rico do que Salomão. No entanto, a gente pode olhar a vida de Salomão e falar, poxa, mas então foi próspero demais, foi alegria extrema, foi um homem vitorioso, rico, reconhecido, sábio, poderoso e tudo mais. Mas a Bíblia também acrescenta alguns detalhes tenebrosos sobre a vida de Salomão. Um deles está em 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3. E aí a Bíblia vai descrevendo o final da vida de Salomão. E o final da vida de Salomão não se compara ao que foi o grande período de sua vida. Veja aí o que encontramos em 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Verso 3. Tinha ele 700 mulheres, princesas, que eram suas esposas, e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. E na sequência vai descrevendo um pouquinho mais. Sabe, quando a gente faz uma leitura muito rasa, e principalmente no tempo em que vivemos, algumas pessoas diriam que isso aqui é ponto de uma vitória muito grande. Ele sozinho tinha 700 esposas e mais 300 concubinas. O harém de Salomão devia ser algo assim gigantesco. E como o texto diz, ele teve mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas, etéias, certamente também entre o povo de Israel teve muitas. Mas isso foi para ele uma grande desgraça. E não é muito difícil de entender, sabe? Imagina como era administrar 1000 mulheres. Quantas sogras ele devia ter, não? Eu, particularmente, tenho uma sogra só. E ela me abençoa todo dia. Possivelmente ela esteja vendo agora. Mas imagina a situação de Salomão. Para completar,
o texto bíblico diz, nos próximos versos, que Salomão começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Ele trouxe para dentro de Israel e construiu, verso 6 do capítulo 11 diz assim: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai o fizera. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. O mesmo rei que construiu o famoso templo de Salomão, que foi grandiosíssimo, construiu outros templos às suas mulheres, aos deuses das suas mulheres. Por que a gente fala um pouquinho disso e apresenta essa situação? O ciclo da vida de Salomão, e aí a gente vai indo para o ponto final, onde chega ao final, Salomão, depois de Salomão, Deus faz a advertência e fala a ele que o reino seria dividido e que o seu filho não ficaria mais com todo o trono, e a gente tem a menção de que o reino de Israel foi dividido e que agora, nesta nova condição, Jeroboão, que não era seu filho, tornou-se autoproclamado rei do reino do norte, enquanto Roboão, que era o filho de Salomão, foi rei do reino do sul, e o reino do sul era bem menor que o reino do norte, mas tinha Jerusalém. Enquanto Roboão ficou com o reino de Israel, enquanto Jeroboão ficou com o reino de Israel, Roboão ficou com o reino de Judá. Um homem teve tudo que o dinheiro poderia ter, teve tudo que as posses poderiam ter, teve tudo que o mundo poderia lhe oferecer: poder, fama, dinheiro e todas as situações. Salomão fala, lá no livro de Eclesiastes, que de tudo que o seu coração desejou, ele não poupou e não se privou em absolutamente nada. Tudo, absolutamente tudo em seu tempo que era possível a um homem desfrutar, ele assim o desfrutou. Mas isto foi para ele a maior das suas desgraças. O que supostamente na cabeça de alguns é um ponto de liberdade, extrema, aproveitou as muitas mulheres que tinha à sua disposição, aproveitou e embebedou-se com vinho em seu tempo e todos os prazeres que o mundo de seu tempo podia oferecer. Aproveitou e colocou todas as situações que supostamente estavam à sua frente. No entanto, ao final de sua vida, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Este que você conhece, e certamente alguns dos textos você há de se lembrar. Se você pegar Eclesiastes, convido você que abra sua Bíblia aí, e esses são os últimos textos que vamos fazer menção nesta noite, onde o texto diz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de tudo do seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? E se você for olhar o livro de Eclesiastes, ele tem uma linguagem melancólica. Salomão vai descrevendo que tudo é passageiro, tudo é vaidade de vaidade, é apenas uma fagulha do tempo, é uma coisa sem sentido, é uma coisa menor. Ele não vê vitórias nas suas alegrias, porque agora ele compreende que toda a sua vida se tornou um ponto de perda quando ele perde o sentido de ser fiel a Deus. Nesta pandemia, conhecemos muitas histórias de pessoas que perderam familiares, perderam pessoas queridas, perderam pessoas que lutaram pela vida e foram vencidas por este vírus. No Brasil, são mais de 530 mil pessoas que já descansaram no mundo todo. Esse número, obviamente, chega a vários milhões de pessoas. Mas uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas que passaram pelo Covid, várias delas, na verdade, algumas delas me relatando que
ao irem para o hospital, achavam que não voltariam. De fato, algumas pessoas não voltaram. E outras que voltaram, num sentido de que o que é a vida? Bastou apenas um vírus, que para nós é invisível, mas é devastador ao nosso corpo, para nos fazer ter uma nova compreensão. Se você olhar para a sua vida há 2 anos atrás, ou há 1 ano e meio atrás, certamente os rumos eram outros bem diferentes. Hoje, muitos de nós fomos confrontados com perdas irreparáveis, é verdade. Eu não tenho a visão melancólica de Salomão, vaidade de vaidade, mas eu posso afirmar para você que não tem nada que esse mundo possa te oferecer que seja melhor do que o que Deus oferece. A vida de Salomão, a gente pode apresentar alguns ciclos. A gente tem o jovem Salomão que pede sabedoria a Deus. A gente tem o rei próspero que constrói um templo gigantesco, riquíssimo e que acumula muitas riquezas. A gente tem o homem apaixonado que ama profundamente e escreve o livro de Cantares, que é uma grande carta de amor. A gente tem um homem maduro que apresenta uma série de conselhos úteis para toda a vida. Basta olhar o livro de Provérbios. E ao final, nós temos um homem já velho, idoso e cansado. Esse ciclo da vida é o mesmo que todos nós passamos. E a minha pergunta para você, jovem, em que ponto você está? Tem clamado sabedoria a Deus? Eu já fiz essa pergunta e penso que muitos aqui já o fizeram. Mas não se esqueça que ao longo de sua vida, a prosperidade também pode levá-lo a afastar-se de Deus, a fugir da sua presença ou desviar-se do caminho. Conta-se que no estado da Pensilvânia, no final do século, na segunda metade do século 17, havia uma cidade por nome de Tutsville. Nessa cidade, quando começou a exploração do petróleo, havia muito petróleo. E ele brotava das minas. E as pessoas recolhiam o petróleo como que brotando da superfície. Mas houve um homem que teve uma ideia, chamado Irving Drake. E esse homem teve a ideia de cavar um pouco mais, de perfurar a terra, para poder alcançar petróleo das profundezas. E de uma forma muito rudimentar, estou falando de 1859, ele conseguiu fazer um pequeno sistema que pudesse cavar o petróleo. E o que antes as pessoas conseguiam retirar, em média, 1 barril de petróleo por dia, Irving Drake começou a retirar 25 barris de petróleo por dia. Em pouco tempo se tornou um multimilionário, tremendamente rico, mas na busca de conquistar mais e mais, igualmente em pouco tempo, foi à falência e tornou-se um dos homens mais miseráveis daquela cidade. Existem muitas e muitas histórias de pessoas que ganham muito em pouco tempo e perdem igualmente em pouco tempo. Na verdade, segundo os relatos demonstram, muitas pessoas que ganharam fortuna em jogos de loteria as perdem em pouco tempo e voltam à mesma situação que estavam antes disso acontecer. Mas de todas as histórias lá de Tutsville, há uma que é até engraçada. Havia um homem chamado Henry Rose. Ele buscava alcançar o petróleo e quando conseguiu, fez uma pequena escavação e o petróleo começou a jorrar, ele se sentiu tão feliz porque agora ficaria um multimilionário que acendeu um charuto. E quando acendeu o charuto, uma das faíscas caiu exatamente no pequeno poço de petróleo que ele havia cavado, provocou um profundo incêndio e ele morreu naquele mesmo dia. Sequer teve a oportunidade de desfrutar da riqueza que teve. Eu não estou aqui para colocar medo ou susto em ninguém, mas eu quero lembrá-lo que Salomão foi ao extremo da riqueza e terminou a sua vida no profundo da melancolia. Há um texto que quero trazer nesta noite, e é o último que faço menção para todos nós. Ele está em Eclesiastes capítulo 12, os últimos versos, que eu convido você a ler.
Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, onde a Bíblia diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Muito poderia se falar sobre a vida de Salomão, muito poderíamos ter dito sobre várias outras situações e detalhes da vida de Salomão, ou dos outros reis de Israel, mas o melhor de todos os resumos é o que o próprio Salomão faz: teme a Deus, tenha o temor de Deus em todos os seus momentos e guarde os mandamentos que Ele tem, porque esse é o maior dever de todo ser humano. Não brinque com aquilo que a vida coloca à sua frente. Não busque riquezas para si só. Não pense que elas vão transformar a sua vida ou esticá-la um pouco mais. Não pense que você está imune ao grande vírus do pecado, porque Salomão, do alto de sua glória, viu o seu império desmoronar em pouco tempo. Ele, que foi o rei mais rico da história, na sequência, teve o seu reinado dividido e logo após, o seu filho foi dominado e o reino de Israel foi mais uma vez subjugado também pelos egípcios. Sabe, amigo, Deus se propõe a fazer toda a diferença na nossa vida. Ele nos dá sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria, mas quem vai administrá-la é você. Muitos buscam o conhecimento, muitos têm grande inteligência, muitos aplicam a sabedoria, mas há quem deixe de fazê-lo e se limita ao conhecimento, talvez à inteligência, mas não à sabedoria. Eu não tenho a menor ideia de como se faz uma bomba nuclear, mas tenho certeza que para fazê-lo deve ser um grande trabalho de cálculo. Quando eu fiz ensino médio, eu fiz o curso técnico em Química, na verdade auxiliar de laboratório de análises químicas. E a maior parte do meu ensino médio nós ficávamos, eu e mais alguns amigos, tentando descobrir a fórmula da nitroglicerina. Pela misericórdia de Deus, a gente nunca conseguiu descobrir, mas misturava uma série de elementos químicos e íamos tentando cada dia ver se aquele negócio explodia. Graças a Deus, fomos incompetentes para isso. Por isso, todos da minha sala ainda estão vivos. Inteligência e sabedoria são coisas muito diferentes. Se você se concentrar apenas na inteligência, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A sabedoria, somente para o bem. Por isso, de tudo que se pode ouvir, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o que vai te trazer alegria e felicidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Quero convidá-lo do jeito que você está para que nós possamos orar a Deus. Bondoso Pai, nós te agradecemos as tuas muitas bênçãos, ao teu cuidado. E Senhor, queremos ter uma nova possibilidade de vida, diferente daquilo que Salomão viveu. Teve muitas vitórias, certamente muitas alegrias, mas foi derrotado no momento em que se afastou de Ti. Senhor, permita-nos termos uma nova experiência de vida, onde possamos viver junto contigo, para sempre na eternidade, e recebermos as Tuas bênçãos. Fica conosco, te pedimos por Jesus. Amém.